Olá, estamos de volta para mais uma das nossas videoaulas. Desta vez o nosso tema é moda. Nós estamos estudando as chamadas medidas de tendência central. Em estatística são várias as medidas de tendência central. Nós já estudamos a média aritmética simples, a média aritmética ponderada. Agora nós vamos estudar a moda. E ainda nessa mesma videoaula nós vamos ver também o conceito de mediana. O que é moda num conjunto de valores? Bom, o conceito de moda é aquele conceito que a gente conhece tradicionalmente. Quando a gente diz que uma coisa está na moda, é porque ela está em voga, ela aparece muito, ela é muito comum. Então a moda de um conjunto de valores é o elemento mais comum, é o elemento que aparece mais vezes nesse conjunto. Então, olha só, eu quero saber a moda desse conjunto de valores. 1, 3, 5, 2, 3, 6 e 4. A moda desse conjunto de valores, representado por M maiúsculo e esse Ozinho minúsculo, MO de moda, é 3. Por que eu posso afirmar que a moda desse conjunto é 3? Porque o 3 é o valor que aparece mais vezes nessa sequência. Ele aparece uma, duas vezes. Então, a moda, o fator que mais se repetiu nesse conjunto de valores é o 3. Então, a moda desse conjunto é 3. Olha um outro exemplo. 1, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 4, 4. Qual que é a moda desse conjunto de valores? A moda desse conjunto de valores é 4. Por que a moda é 4? Porque o 4 apareceu 1, 2, 3, 4 vezes. Nessa sequência, o número que se repetiu mais vezes, mais comum que esteve na moda é o 4. Outro exemplo, olha aqui. 10, 15, 20, 25, 10, 15 e 10. Então veja bem, o 15 aparece duas vezes, mas o 10 aparece, olha, 1, 2, 3 vezes. Então a moda dessa sequência é 10. Por que é 10? Porque o 10 é o fator que apareceu mais vezes. Olha um outro exemplo. 6, 8, 6, 7, 9, 8, 6, 8, 4, 6, 8. Nesse caso, observa bem, o 6 vai aparecer, olha, 1, eu já circulei aqui, 2, 3, 4 vezes, certo? E o 8 vai aparecer na sequência, olha, 1, 2, 3, 4 vezes. Então, quer dizer, houve um empate aqui. Tanto o 6 quanto o 8 apareceram 4 vezes nessa sequência. Então, nós vamos dizer que a moda aqui é 6 e 8. Nesse caso, a moda não é um valor só, são dois valores, porque os dois apareceram mais do que os outros e na mesma quantidade. O 6 apareceu 4 vezes, olha, 1, 2, 3, 4. E o 8 apareceu 1, 2, 3, 4. Então, a moda aqui são dois valores. Nesse caso, nós dizemos que essa sequência ela é bimodal. Ela possui duas modas. Ela possui o 6 e possui o 8. Se tivesse três modas aqui, por exemplo, nós chamaríamos de trimodal. Essa é bimodal por quê? Porque a moda é dois elementos, é o 6 e o 8. E um outro exemplo é esse aqui, ó, 1, 2, 3, 4 e 5. Qual que é a moda dessa sequência? Aqui a gente percebe que nenhum dos fatores se repete. O 1 está uma vez só, o 2 também, o 3 também, o 4 e o 5. Então, nesse caso aqui, não existe moda. Esse símbolozinho aqui representa não existe, significa não existe. Quando uma sequência não possui moda, a gente diz que é uma sequência amodal. Então, o conceito de moda é extremamente simples. É simplesmente o valor ou os valores que aparecem mais vezes num determinado conjunto de valores. Simplesmente isso. Bom, aí nós vamos para mais um dos conceitos das medidas de tendência central, que é a mediana. O que é a mediana? A mediana é o termo central num conjunto de valores. Para calcular a mediana de um conjunto de valores, primeiro a gente tem que colocar esse conjunto de valores em ordem crescente ou em ordem decrescente. Normalmente, a gente usa a sequência em ordem crescente, né? Não é muito comum a gente fazer ordem decrescente. Então, nós escrevemos esses números na ordem crescente. Olha aqui, eles estavam meio que fora de ordem aqui, nós arrumamos 1, 2, 3, 4 e 5. Quem é a mediana? Depois que eu coloco os valores em ordem crescente, a mediana é o termo central, é o termo do meio na sequência. Então, olha só,
O 3 está exatamente no meio. Antes dele eu tenho 2 fatores, depois dele eu também tenho 2. Então, quer dizer, ele está no centro. Ele é o valor central, ele é o valor do meio, por isso, mediano. Então, qual que é a mediana dessa sequência? É o 3. Olha a outra. Letra B, 2, 2, 5, 6, 7, 3 e 4. Veja bem, está todo mundo bagunçado aqui, não está em ordem, nós colocamos em ordem. 2, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Colocamos em ordem crescente. Qual que é o termo central? É o 4, olha só, antes do 4 aparece 1, 2, 3 números, tá? Depois dele, 1, 2, 3. Então, a mesma quantidade de fatores antes é a mesma quantidade de fatores depois, quer dizer, ele está exatamente no centro, ele está exatamente no meio, ele é o termo mediano. Então, a mediana nesse caso é 4. Veja bem, nesse caso aqui eu tinha, olha, 1, 2, 3, 4, 5. 5 números, era uma quantidade ímpar. Aqui eu tinha, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Também era uma quantidade ímpar. Quando a quantidade de fatores é ímpar, obviamente nós vamos ter um termo no meio. Por exemplo, quando era 5, fica 1 no meio, 2 no início, 2 no final. Quando é 7, 3 no início, 3 no final e 1 no centro. Mas quando é par, isso não acontece. Olha aqui, ó, 1, 2, 3, 1, 2, 4 e 3. Coloquei em ordem crescente 1, 2, 3 e 4. Nesse caso, não dá para ficar um valor só no centro. Eu tenho 1 aqui e o 4 aqui. Lá no meio, entre os dois, tem um fator antes e um depois. No meio ficaram 2 números. Quando a quantidade é par, sempre vai acontecer isso. Ao invés de um termo no centro, nós vamos ter 2. E o que a gente faz? Calcula a média desses 2 termos. Então, quem é a mediana aqui? Eu vou pegar o 2 e o 3 que estão no meio, vou somar e vou dividir por 2. 2 mais 3, 5. 5 dividido por 2, 2,5. Então, essa é a mediana desse conjunto de valores. Mais um exemplo para a gente encerrar. 2, 1, 3, 6, 5 e 4. Fora de ordem, primeiro passo quando você trabalha com mediana é colocar os valores em ordem. Como eu disse, pode ser crescente ou decrescente, mas normalmente, usualmente, nós fazemos a ordem crescente. Então, olha só, eu coloquei 1, 2, 3, 4, 5, 6. Observe que como a quantidade é par, 1, 2, 3, 4, 5, 6 elementos, sempre quando for par, nós vamos ter 2 fatores no centro. Olha aqui, o 3 e o 4 estão no centro porque tem 2 números antes e tem 2 números depois. Isso mostra que eles estão exatamente no centro. Quando acontecer isso, você tiver 2 valores, você vai somar esses valores e dividir por 2. Então, olha aqui, 3 mais 4 dá 7. 7 dividido por 2 vai dar 3,5. Então, a mediana desse conjunto de valores é 3,5. É isso aí. Espero que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida eu estou à disposição no WhatsApp e vocês já podem acessar a plataforma e fazer as atividades que estão disponíveis para essa quinzena. Bons estudos para vocês!